Hoje nós vamos acabar lendo alguns versículos, né? Mais do que eu tenho o hábito de ler, porque eu quero falar um pouquinho sobre uma história que está lá no livro, no Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. A Bíblia fala sobre o povo de Israel. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui. O povo de Israel foi levado cativo ao Egito. Lá no Egito, então, eles se tornaram escravos. E como escravos, eles trabalhavam sem muitos direitos. Mas esse povo que estava lá era um povo chamado povo de Deus. A Bíblia, então, levanta um homem chamado Moisés. Esse homem chamado Moisés é chamado pelo Senhor para que ele tirasse os judeus, né, do Egito, onde eles eram mantidos como escravos, e fosse para a terra que o Senhor prometeu, chamado Canaã, a terra prometida. Até aqui todo mundo já viu na Record. Até aqui todo mundo sabe, não sabe, irmãos? Então tem filme sobre isso, a gente já conhece a história. Os judeus estavam lá, sendo escravizados pelo Egito. O Senhor chama Moisés e fala para Moisés: esse povo que é escravo aí não deve ser escravo, porque é o meu povo, e eu preparei uma terra que é promessa para eles. Então pega eles, tira eles do Egito e lidera esse povo em direção a Canaã. Eles então fazem isso, saem em direção a Canaã, e a viagem se torna longa, dura muito tempo. Mas a Bíblia fala que eles vão avançando, até que chega um momento que eles estão próximos do Rio Jordão. E a Bíblia fala que a terra prometida ficava do lado oposto do Rio Jordão. Então, ou seja, eles tinham que passar pelo Rio Jordão. Então eles migraram do Egito, atravessaram o deserto e chegou numa terra chamada Terra dos Midianitas. Quando eles chegam diante dessa terra, que era uma terra ocupada, eles procuram então o rei da terra de Midian e fala para ele assim: olha, nós vamos passar para o outro lado do Jordão, mas para isso nós precisamos passar dentro de Midian. Nós não vamos roubar nada de vocês, nós não vamos tomar posse de nada, nós só vamos atravessar Midian para chegar para o outro lado. A Bíblia conta que o rei Seom e o rei Og falam assim: eu conheço bem esse povo aí, eles vão entrar, eles vão matar os nossos bois, eles vão comer a nossa carne, eles vão acabar com as nossas plantações, eles vão levar as nossas criações, então nós vamos levantar um exército que vai lutar contra os judeus que querem passar para o lado de lá. Foi o que aconteceu, mas a Bíblia diz assim que o Senhor já tinha dado aquela terra para os judeus. Os judeus, a princípio, iam só atravessar. Agora, como os reis de Midian se levantaram para guerrear, eles entraram numa batalha e os midianitas perderam a batalha. E a Bíblia conta que aquela terra que anteriormente eles iam só atravessar, agora tornou-se terra deles, porque os inimigos endureceram contra o povo de Deus. Deu para entender até aqui, gente? A Bíblia conta então que eles agora estão em Midian. Só que tem uma outra cidade antes dele chegar no Jordão ainda, e essa outra cidade se chama Terra dos Moabitas. E ele faz a mesma coisa, fala: olha, nós precisamos passar para o lado de lá, e nós só queremos atravessar aqui. Só que o rei de Moabe, chamado Balaque, fala assim: não, eu já conheço esse povo. Eles falaram que ia passar por Midian e destruíram Midian. Agora eles falam que quer passar por Moabe, eles vão destruir Moabe. Então ele tem uma ideia. Como ele sabe que o povo... Deixa eu só fazer uma pequena observação aqui. Tem momento que eu falo judeu, tem momento que eu falo israelita. Mas é o mesmo povo. É que teve um momento da história que o nome judeu mudou para israelita. Mas é o mesmo povo, tudo bem? A Bíblia então fala que esse rei, chamado Balaque, que é o rei dos Moabitas, fala: não, eu já sei que eles vão querer tomar a nossa terra. Só que o meu exército também não dá conta do exército deles. Então eu tenho uma ideia, que é o que eu quero ler para você. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 22. Vai também colocar aqui na projeção, você pode acompanhar por aqui, diz assim: os israelitas partiram e acamparam nas terras de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos midianitas.
que teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, que era o rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, em sua terra natal. A mensagem enviada de Balaque para Balaão dizia, aqui é a mensagem, é a carta que ele enviou: um povo saiu do Egito e cobre a face da terra, e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhe Balaão: passem a noite aqui e eu lhes darei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem: um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra, vem agora lançar maldição contra ele, para que eu possa expulsá-lo da minha terra. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, pois você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Então o que está acontecendo? Lembra? Esse povo, são os israelitas, saíram do Egito e estão caminhando para chegar na terra prometida. Para chegar na terra prometida, eles têm que passar por dentro de terras que já existem donos. Eles passam então numa terra chamada Midian. Os midianitas não acreditam que eles vão só passar, então eles armam um acampamento, entram em guerra, perdem a guerra. Agora, esse mesmo povo tem que atravessar outra terra para chegar em Canaã. Essa outra terra se chama Moabe. Os midianitas que perderam batalha foram lá para os moabitas e falaram: não dá espaço para eles que eles acabam com tudo. Você vê que interessante. Aqui já é uma lição para nós. Nem sempre você tem que dar ouvido para pessoas que aparentemente estão bem intencionadas. Porque Moisés, junto com o povo de Israel, ia só passar por dentro, não ia fazer nada. Eles endureceram e por conta disso eles entraram em guerra. Agora eles vão ter que passar por dentro de Moabe. Os midianitas vêm e falam para Moabe: vocês estão enrolados, porque esse povo aí, eles comem a carne da gente, eles matam, eles pisam em cima, mas não era verdade. Isso aconteceu porque eles não ouviram a primeira direção que foi dada. Mas a Bíblia fala que os moabitas então ficaram com medo. E eles falaram: bom, nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos conseguir lutar contra eles, que eles são um exército muito grande. Aí, Balaque, que é o rei dos moabitas, tem uma ideia. Tem um homem chamado Balaão, que ele é o profeta do caos. O que ele fala acontece. Eu vou contratar ele, ele vem aqui e ele vai amaldiçoar os israelitas. Se eles amaldiçoar os israelitas nem vão passar por dentro da minha terra. Acabou por aí a história. É o que acontece. A Bíblia fala que ele foi lá, mandou mensageiros. Os mensageiros chegaram lá e falaram para Balaão: olha, nós temos um problema lá na terra de Moabe. Os israelitas vão passar lá. E o rei Balaque mandou nós vir aqui e fazer uma proposta para você. Nós vamos pagar você para você ir lá e amaldiçoar todo o povo de Israel. Balaão fala: olha, eu preciso orar, preciso ver com Deus. A Bíblia fala que ele passou a noite, no outro dia, os homens falam: e aí, qual a resposta que você tem? E a resposta era essa. Deus disse para Balaão: não vá com eles. Você não pode abençoar esse povo. Por que ele não pode abençoar o povo? Porque o povo é abençoado. Põe para mim os versículos, tá? Vai colocando os versículos. Esse versículo que eu li é 22:12. Esse versículo é muito importante. Porque mostra por que Deus falou para Balaão não ir. Não adianta você ir lá profetizar maldade
Não adianta você ir lá e jogar praga. Não adianta você ir lá e fazer macumba. Não adianta você ir lá e pôr o nome dentro da boca do sapo. Não adianta você ir lá e acender vela preta com frango, garrafa de pinga e moeda. Não adianta. Por que não adianta? Olha o que está escrito lá. Porque o povo é abençoado. A Bíblia fala então que esses homens voltaram para Balaque, falaram para Balaque, o rei dos Moabitas: olha, ele não vai vir. Não, volta lá e oferece mais dinheiro para ele. Ele volta lá e a Bíblia fala que então ele aceitou. Tá bom, eu vou com vocês. A Bíblia então conta que ele vai para a terra dos Moabitas e encontra-se com Balaque. Olha como foi o encontro que ele teve com Balaque. Está lá no capítulo 22, versículo 36. Quando Balaque soube que Balaão, o profeta do caos, estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita, da fronteira de Armon, no limite do seu território. Balaque disse para Balaão: eu não mandei chamá-lo urgentemente? Por que você não veio? Acaso eu não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus colocar na minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque, que era o rei dos Moabitas, levou Balaão, que era o profeta, até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. Então, quer dizer, ele chegou lá, encontrou com Balaque. Balaque falou assim: por que você não queria vir? Você acha que eu não tenho condição de te recompensar? Quer dizer, eu não tenho dinheiro aqui? Você acha que eu sou um rei pobre? Ele falou: eu já estou aqui. Então vamos lá. Aí ele fala: antes da gente ir, eu preciso te falar. Eu só vou falar o que Deus mandar eu falar. Balaque, o rei, fala: então tá bom, vamos para o monte. Aí a Bíblia fala que ele foi até o alto do monte. Lá no alto do monte, eles conseguiram ver o povo, mas não o povo por completo, porque era muita gente. Então ele viu uma parte do povo. A Bíblia fala então que Balaão foi lá e orou. Pediu para o rei Balaque, falou: ó, Balaque, fica aí, eu vou ter um particular ali com Deus. E ele vai lá e ora. E então Deus fala para ele: você vai lá, aponta o dedo para o povo e diz o que eu vou dizer para você falar. Aí olha o que ele fala. Está lá no capítulo 23, versículo 5. O Senhor pôs a mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê essa mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem está no versículo 7. Diz assim: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi isso que você fez? Eu chamei você para amaldiçoar meus inimigos e você está abençoando. Por quê? Porque ele foi contratado para chegar lá no monte. O povo de Israel está numa caravana chegando para a terra de Moabe. Balaque está com medo, ele contrata Balaão, chega no monte e fala: ó, não dá para ver todos daqui, é só uma parte. Agora eu quero que você amaldiçoe eles. Ele fala: tá bom, deixa eu ir lá falar com Deus. Ele fala e Deus fala: volta lá e fala exatamente isso. Ele chega e quando ele olha para o povo, ele fala: como que eu vou abençoar quem Deus abençoou? Como que eu posso amaldiçoar aqueles que o Senhor disse que é abençoado? Como que eu posso, aqui fala assim, como que eu posso amaldiçoar Jacó? Quem que é Jacó? É o patriarca desse povo. Eu não sei quantos aqui já foram para o encontro, levanta a mão. 90 e poucos %. Você já conhece a história de Jacó. Jacó era um mentiroso, usurpador,
roubou o próprio irmão, lembra disso? Mas a Bíblia está dizendo o que aqui? Como que eu vou abençoar Jacó se Jacó é abençoado? Mas quem era Jacó? Era um homem cheio de pecado. Balaque fala, não, mas eu te contratei para isso, faz o seguinte, vamos para outro lugar. Aí a Bíblia fala lá no versículo 14, olha lá. Irmãos, até aqui é história só, tá? Fica comigo. Não perde o fio da... Como é que fala? Isso. Versículo 14. Então Balaque levou ele para o campo de Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares e falou para ele, amaldiçoa esse povo. Quer dizer, no monte que ele estava, ele viu uma parte do povo. Balaque levou eles para um monte mais alto, que dava para ver uma outra parte, e falou, amaldiçoa eles. Novamente Balaão falou, preciso consultar o Senhor. Quando ele volta, o que ele fala? Está escrito lá no versículo 18. Então pronunciou Balaão, levante-se Balaque e ouça-me. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e eu não posso mudar. Olha o versículo 21. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum pecado em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus o está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, veja o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão. Então você vê, mais uma vez, Balaque fala, sobe nesse monte e amaldiçoa Israel. Balaão fala o quê? Não posso amaldiçoar. Por que eu não posso amaldiçoar? Porque o Senhor, quando olha para eles, não vê nenhum motivo para isso. Quando o Senhor olha para o povo de Israel, o Senhor não vê pecado, não vê desgraça, não vê coisas erradas, não tem o que fazer. Mais uma vez, o rei Balaque, lá no versículo 28 fala, 23, capítulo 23, versículo 28. Então Balaque levou Balaão para um outro monte, Monte Peor. E de lá falou mais uma vez, amaldiçoou esse povo. E mais uma vez Balaão fez o quê? Abençoou o povo. Bom, eu li bastante coisa aqui. Por que eu fiz questão de ler? Porque eu quero que você entenda a história. Balaque era um rei que contratou um homem para amaldiçoar Israel. Quando esse homem vem para amaldiçoar, ele não tem palavras de maldição. Por quê? Porque o Senhor já havia abençoado Israel. Quando ele vai amaldiçoar, a palavra na boca dele se torna em bênção. Por quê? Porque o Senhor já tinha abençoado Israel. Você sabe o que é mais interessante disso tudo? Que o povo de Israel, eu não sei se você conhece a história, mas era um povo, a Bíblia chama eles de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? Cerviz vem de cervical. Um povo de dura cerviz é um povo que não se dobra. É um povo orgulhoso. A Bíblia conta que eles saíram do Egito, onde eram escravos, caminharam por algum tempo, chegou num lugar que eles não tinham água, estava morrendo de sede, então eles se juntam e vão contra Moisés e falam o que para Moisés? Você trouxe a gente aqui porque você é fechado com um faraó, você trouxe a gente para morrer aqui. Era melhor a gente ter morrido lá. Moisés fala, imagina, eu trouxe vocês para dar liberdade para vocês. Mentira! A Bíblia fala que por diversas vezes eles queriam matar Moisés. Aí eles tinham uma comida. Chegou a hora que eles falam no deserto assim, estamos enjoados dessa comida, era melhor ficar no Egito e comer as comidas do Egito. Nós éramos escravos, mas a comida do Egito era melhor que essa. A Bíblia fala que Moisés ora e então começa a chover pão. Todo dia de manhã tinha pão fresco na frente da casa deles. Mas mesmo assim era um povo que reclamava, um povo que murmurava. Uma ocasião Moisés sobe no monte, porque ele foi falar com Deus, e lá no monte ele fica por alguns dias. Nesse período que ele está no monte, o que o povo de Israel faz lá embaixo?
um bezerro de ouro. E eles falam, nós não vamos mais crer nesse Deus de Moisés não. Agora nós temos o nosso próprio Deus. E era um bezerro de ouro. Você sabe, os erros do povo de Israel eram inúmeros. Inúmeros erros. Mas o que nós estamos vendo aqui na Bíblia? Que quando alguém vai amaldiçoar, não pode amaldiçoar. Por que não pode amaldiçoar? Porque a Bíblia diz aqui que o Senhor olha para o povo de Israel e não vê pecado. Não vê mácula. Como é que pode não ver mácula? Um povo que reclamava, um povo que tentou matar algumas vezes, um povo que vivia o tempo inteiro murmurando, reclamando, a água era ruim, o pão era ruim, era melhor voltar para o Egito. Como que quando o Senhor olha para eles, não vê pecado? Veja bem, não é que não tinha pecado, é que o Senhor não via pecado. Lembra, Balaão vem e fala, ó, eu fui amaldiçoar, mas quando eu vou amaldiçoar, eu não posso amaldiçoar. Por quê? Porque o Senhor olha e não vê nada neles que pode trazer para eles uma palavra de maldição. Quer dizer, não é que eles não têm, é que o Senhor não vê. E por que o Senhor não vê? Eu acho que você lembra de algumas vezes que nós falamos aqui sobre o sacerdote. Existia no povo de Israel um dia chamado Yom Kippur. Era o dia do perdão nacional. Então, uma vez por ano, que era a data específica, todos eles esperavam, era a data mais importante do povo de Israel. O sacerdote, que era o responsável religioso por todo aquele povo, trazia um animal, um cordeiro. Matava o cordeiro, pegava o sangue do cordeiro e jogava sobre a Arca da Aliança. Quantos lembram disso? Aquele sangue que cobria a Arca da Aliança tinha prazo de validade, durava 1 ano. Portanto, 1 ano, aquele sangue em cima da Arca da Aliança cobria o pecado dos israelitas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quer dizer, o povo ali, indo em direção à terra prometida, eles pecavam, ocasionalmente eles faziam o que o Senhor não gostava, mas tinha uma vez por ano que tinha o sacrifício do cordeiro, e o sacrifício daquele cordeiro perdoava o povo. Por quanto tempo? Por 1 ano. Quando chegava novamente em 1 ano, tinha que fazer de novo o sacrifício, e aquele sacrifício fazia com que o povo fosse perdoado. Então você vê que interessante, por que quando Balaão vai lá amaldiçoar o povo de Israel, ele não pode amaldiçoar? Porque eles estão cobertos com o sangue do cordeiro. Portanto, uma vez por ano, o sangue do cordeiro cobria todo Israel. Sendo assim, a palavra de maldição não alcançava aquele povo. Aí você pensa, nossa, mas isso aí é muito tempo atrás, o que isso tem a ver comigo? Sabe o que isso tem a ver com você? É que em uma única vez, Deus mandou o seu Filho para o mundo. E Cristo morreu na cruz, sendo o último cordeiro. Para quê? Para que o sangue dele cobrisse o povo. Mas que povo? O povo que aceita Ele como Senhor e Salvador. Sendo assim, quando você entrega a sua vida para Jesus, não existe palavra de maldição, não existe magia que alcance a sua casa. Por que não existe? Porque você não tem pecado? Não, porque você está coberto com o sangue do Cordeiro. Você sabe o que eu quero dizer para você? Que não é caminhar certinho que faz você ser abençoado. Não é andar na linha que faz você ser abençoado. Porque se fosse, eu seria abençoado baseado naquilo que eu faço. Então quer dizer, se eu dou a resposta certa, o Senhor me abençoa. Se eu dou a resposta errada, o Senhor me amaldiçoa. Mas se eu trato bem minha esposa, então o Senhor me abençoa. Mas se uma vez eu faço alguma coisa, o Senhor me amaldiçoa. Então quer dizer, fica tudo na sua mão. Depende do que você faz, você é abençoado. Depende do que você faz, você é amaldiçoado. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que o povo de Israel, apesar deles terem uma conduta equivocada, eles eram protegidos por conta do sangue derramado do Cordeiro. Portanto, não tem a ver com o que o povo de Israel fazia. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala que Moisés se casou com uma mulher, e essa mulher era etíope, da Etiópia. Moisés tinha 2 irmãos,
Miriam e Arão. Miriam e Arão se juntaram e falaram: nossa, você viu com quem que Moisés casou? Casou com a etíope. Que coisa feia, não é? Isso está errado. E começou a falar mal de Moisés. A Bíblia fala então que o anjo do Senhor apareceu para eles e falou: o que vocês estão falando de Moisés? Porque é um absurdo isso que eles estão fazendo. Ele falou assim: com vocês dois, eu falo por intermédio de sonhos e de incógnitas. Mas com Moisés eu falo boca a boca. Então não se preocupa com Moisés, que eu estou cuidando de Moisés. E por conta disso, você vai ficar leprosa. A Bíblia fala que Miriam ficou leprosa. E por 7 dias, eles não puderam fazer a caminhada em direção a Canaã. Eles ficaram parados no deserto 7 dias. Porque ela ficou leprosa, e quem está leprosa não pode caminhar junto com o povo. Depois de 7 dias a lepra saiu e eles continuaram caminhando. Eu só estou falando isso para você entender que o povo de Israel não era santo. Eles não alcançaram a terra prometida porque eles fizeram certinho. Eles alcançaram a terra prometida porque não tinha jeito de palavra de maldição chegar até eles por causa do sangue derramado. Você sabe, essa palavra é propícia para hoje, porque hoje é ceia. E no dia da ceia, nós relembramos do que exatamente? Do sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo. E a igreja precisa saber que antes, no Velho Testamento, o povo de Deus eram os israelitas. Tanto que lá no Novo Testamento fala que uma mulher correu até Jesus, falando que precisava de uma cura para a filha. E Jesus falou assim: eu não posso te atender, porque primeiro é os israelitas. Aí ela fala assim: mas até quem senta na mesa, até os cachorrinhos comem da migalha. Quer dizer, eu sei que primeiro é para os israelitas, mas eu posso comer da migalha. Por quê? Porque no Velho Testamento, o povo de Deus era os israelitas. Mas e na Nova Aliança? No Novo Testamento, quem é o povo de Deus? Os israelitas? Não, a igreja. A igreja é o povo de Deus. E quem é a igreja? A igreja é todos aqueles que entregam a vida para Jesus. Não é que o povo da igreja do Guapituba é o povo de Deus. Não, o povo que entregou a vida para Jesus, que congrega na igreja do Guapituba, é o povo de Deus. Você sabe, essa palavra aqui é para você entender que eu não sou abençoado por conta daquilo que eu faço. E eu não sou amaldiçoado por conta daquilo que eu deixo de fazer. Eu sou abençoado por quê? Porque teve um dia que Jesus morreu na cruz, o sangue dele foi derramado, e agora eu tenho esse sangue sobre mim. E quando a palavra de maldição chega à minha porta, ela não pode entrar. Por que não pode entrar? Porque eu estou lavado pelo sangue. Vamos voltar para o texto. Balaão vinha profetizar. Quando ele ia profetizar maldade, quando ele ia profetizar destruição, ele não podia. Por que ele não podia? Porque tinha o Yom Kippur, o dia do perdão nacional. O que acontecia nesse dia? O povo era lavado pelo sangue de um cordeiro, de um animal. Não é que todo o povo recebia sangue. Tinha uma arca chamada Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança tinha a tampa, que se chamava propiciatório. O animal era morto e o sacerdote chapiscava com sangue a tampa da arca. E esse era o sinal de que todo o povo estava lavado pelo sangue. Então, quando a maldição chegava, não podia chegar. Por quê? Porque o povo estava lavado pelo sangue. Não é o povo que lavava pelo sangue, era a arca do propiciatório que simbolizava o povo sendo lavado pelo sangue do cordeiro. Mais uma vez, esse sangue durava para sempre? Não, esse sangue tinha duração de 1 ano. Na mesma data do ano seguinte, mais uma vez, porque o sangue cobria a arca. Por isso que a Bíblia fala aqui que nenhum pecado vem em Jacó. Não é que não tem pecado em Jacó, e quando fala Jacó é referente a Israel, tanto que o nome de Jacó mudou para Israel, lembra? Vamos mudar aqui o nome de Jacó para Israel. Nenhum pecado se vê em Israel. Não é que não há pecado em Israel, é que o Senhor não vê. Por que o Senhor não vê? Porque quando o Senhor olha para Israel, vê o sangue do cordeiro. E o sangue do cordeiro cobre o pecado. Sendo assim, não tem palavra de maldição.
não tem magia, não tem macumba, não tem palavras de destruição. Por quê? Porque é como se fosse um escudo. A palavra não penetra. Por que não penetra? Porque tem o sangue. Você sabe, nós precisamos entender isso. Você lembra qual foi a última praga no Egito? A morte do primogênito. Todos os primogênitos egípcios morreram. Por que os primogênitos judeus não morreram? Porque em cima do umbral tinha o quê? O sangue. A maldição sobrevoa e vê o que em cima do umbral? Sangue de quem? Do cordeiro. Você vê que o que aconteceu lá no Egito é sombra do que ia acontecer com Jesus. Jesus morreu na cruz e o sangue dele foi passado no nosso umbral. Aonde que é o nosso umbral? Na nossa testa. Portanto, quando a maldição olha para você, ela fala, aqui eu não posso. Por que eu não posso? Porque ele não peca? Não. Porque ele faz tudo direitinho? Não. Porque ele é sábio? Também não. Porque ele é o melhor marido? Não. Porque ele é o melhor pai? Não. Porque é o melhor filho, o melhor aluno, o melhor empresário, o melhor funcionário? Não. Porque está coberto com o sangue do cordeiro. Você sabe, quando o crente entende isso, ele sai da justiça própria. O que é a justiça própria? Senhor, eu fiz, cadê? Agora eu quero receber. Senhor, olha como eu trato bem as pessoas, agora eu quero ser bem tratado. Senhor, olha, eu não sou ganancioso, então me abençoa, eu preciso trocar de carro. Senhor, olha como eu sou um bom filho, então quando eu for ser pai, eu também quero ter um bom filho. Isso tudo chama o quê? Justiça própria. Agora, quando eu entendo que não é relacionado com o que eu faço, mas é relacionado com o que Cristo fez, então eu recebo o favor dele, não está relacionado comigo. Você vê que interessante, o povo que estava lá no Egito, eles pecavam. Eles eram israelitas, mas eles perderam todos os costumes de israelitas, e agora eles têm costumes de egípcios. Cada uma das 10 pragas confrontava com um deus egípcio, que em algum momento, alguns hebreus adoravam. O deus Ra era o deus Sol. Em uma das maldições que veio sobre o Egito, o sol tornou-se trevas. Isso afrontando quem? Diretamente o deus dos egípcios. Mas os hebreus que moravam ali se adequaram às práticas do Egito. Portanto, tinha coisas nos hebreus que o Senhor não aprovava. Mas não era isso que fazia com que o primogênito morresse. O que fazia o primogênito morrer? Não ter sangue sob o umbral. Não era o que eles faziam, mas era não ter sangue. E o que é ter sangue? Ter sangue é aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. Quer ver? Eu vou ler um texto para você. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis 18. Acho que eu não vou ler não, mas você pode abrir. Senão eu vou tomar mais tempo ainda. Põe para nós aqui Gênesis 18, 20. Gênesis 18 conta a história de Sodoma e Gomorra. Quem lembra dessa história? Sodoma e Gomorra era uma terra onde vivia um povo, e esse povo desagradou a Deus. Olha o que diz no capítulo 18, versículo 20. Disse, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, 21, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido, senão eu saberei. Você vê que interessante, Sodoma e Gomorra era estrangeiro para Deus, eles não faziam parte de Israel, era um povo pagão. As acusações feitas contra Sodoma e Gomorra chegam aos céus, ao ponto do Senhor falar, eu vou descer para ver se isso é isso mesmo. E a Bíblia fala que ele veio e viu que o povo estava submerso no pecado. Qual foi o fim de Sodoma e Gomorra? Destruição por intermédio de uma chuva de meteoro. Foi destruído.
Você vê a diferença do tratamento para Sodoma e Gomorra e do tratamento para Israel? Tem acusações contra Israel, mas o Senhor fala o quê? Eu não vejo. Por que sobre Sodoma e Gomorra ele vê? E sobre Israel ele fala, sobre Israel não vejo pecado. Sendo que Israel, depois você pode ver, o livro de Êxodo é o tempo inteiro o povo de Israel desobedecendo o Senhor. A Bíblia fala que em uma ocasião, um pouco mais para frente, eles se apaixonam por umas mulheres, e por conta dessa paixão eles se relacionam, eles pecam, e por conta desse pecado 24 mil homens morreram. Portanto, eles tinham pecados. Mas por que o Senhor então olha para Sodoma e Gomorra e fala, eu vou vir ver essas acusações? E para Israel ele fala, eu não vejo acusação. Porque Sodoma e Gomorra não tinha sangue do cordeiro, Israel tinha sangue do cordeiro. Sodoma e Gomorra era um povo pagão, eles não acreditavam no sangue do cordeiro, que perdoa os pecados. Israel acreditava, e por isso, anualmente, eles colocavam o sangue do cordeiro. Quero falar para você, qual que é a diferença da igreja para o mundo? É que o mundo peca, mas não tem o sangue do cordeiro. A igreja, quando peca, tem o sangue do cordeiro. Então isso conduz ela para o arrependimento. O animal morto não é assim, vamos matar um animal e jogar sangue. Não, o animal morto significa, era para mim morrer. Mas no meu lugar, o animal morre, o sacrifício é queimado para o Senhor, e nós nos arrependemos do que nós fizemos. Sodoma e Gomorra não tinha isso, Israel tinha isso. É por isso que a maldição não chegava. Quero dizer uma coisa para você. A maldição não chega sobre a casa daqueles que entregaram a vida para Jesus. A maldição não chega. Alguém pode pensar, não, mas e o que aconteceu comigo? E você precisa entender que o mesmo sol que brilha sobre o justo, brilha sobre o injusto. Nem tudo que você olha e pensa é maldição, é maldição. O que você pensa que é maldição, o Senhor pode olhar e falar assim, esse é o caminho que eu quero que ele trilhe para chegar na vitória dele. Vou ler um último texto, está lá em Hebreus, é o último mesmo, tá gente? O pastor pode falar 3 vezes que está quase acabando. Eu já falei quantas? 2, né? Então tem mais uma. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, 11. Diz assim, do 11 ao 14. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertencente a essa criação. Não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros santifica-os, de forma que tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que nos levam à morte. O que ele está falando aqui, o autor de Hebreus? Se no Velho Testamento, o sangue de touro, de bodes, de novilhas, de carneiros, protegia aquele povo, o que não vai fazer o sangue de Jesus derramado na cruz? Se o sangue de animais aplacava a ira do Senhor, o que não faz o sangue de Jesus? Mas você sabe, tudo isso só faz sentido se você crê. A moeda do céu é a fé. Se você acha que tudo que eu falei é uma história bonita, isso aqui não muda a sua vida. O que muda a sua vida? Crer que você é lavado pelo sangue do Cordeiro. É por isso que nós celebramos a ceia mensalmente.
tinha 2 homens, Balaque e Balaão. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, não foi isso? Você sabe o que significa o nome Balaque? Devastador. E sabe o que significa o nome Balaão? Destruidor de nações. Então você vê que é interessante. O devastador se juntou com o destruidor de nações, mas nenhum dos dois pôde com o sangue de Jesus. O destruidor deu as mãos para o devastador e falou: vamos destruir Israel. Eu te pago e você amaldiçoa. Quando chega lá, ele fala: não posso. Por quê? Porque o Senhor não vê o pecado, eles estão cobertos pelo sangue. Você sabe, hoje é igual. O devastador dá a mão para o destruidor de nações e fala: vamos destruir a casa do Silas. Vamos destruir a casa do Alex. Vem aqui, devastador. Vamos destruir a casa do Rafael. Vamos destruir a casa. Vamos lá, vamos acabar. Quando eles chegam, eles não podem. Por que eles não podem? Porque você é bom? Não, por causa do que Cristo já fez na cruz. É por isso que você tem que lembrar disso diariamente. A ceia é uma vez por mês para nós relembrarmos. Relembrarmos do quê? Do que Cristo já fez na cruz. E o que foi que Cristo fez na cruz? O sangue foi derramado para todo aquele que nele crê. A moeda é a fé. Se você achar que isso aqui é uma história, então é uma história. Mas se você atribuir fé, então maldição alguma chega à porta da sua tenda. Você tem que declarar isso. Declare isso. Diariamente, declare isso. A Bíblia fala: crie, por isso falei. Não é assim que a Bíblia fala? Qual que é a maior referência de que eu crie? Falar. Crie, por isso falei. Então você tem que crer, e aquele que crê, fala. Quando você acordar de manhã, fala: eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, maldição alguma chega à minha porta. Nada de ruim vai chegar até mim. O Senhor está me guardando, o Senhor está me protegendo. O Senhor está junto comigo. Declare essa verdade, porque é isso que você é. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.